Gente, vamos falar então sobre letra 3D. Quando a gente desenha, a gente está essencialmente criando uma estrutura 2D, certo? Uma letra 2D no papel. Essa letra ela não tem espessura, então teoricamente ela não faz nenhuma sombra, né? Então, se ela não tem espessura, ela não projeta nenhuma sombra se uma fonte de iluminação for posicionada em cima dela, tá? Porque ela é uma letra chapada no papel. Quanto mais 3D, mais sombra a letra vai fazer, tá? Então, quanto mais espessura tiver a letra, maior vai ser a sombra que a luz incidida vai criar através daquela estrutura mais espessa, né? Mais 3D. Por isso que a gente diz que sombra e volume não são diferentes, mas sim são complementares. A gente não pode ter sombra em letras 2D, tá? Porque elas não têm tridimensionalidade. Então, à medida que a gente começa a sombrear uma letra, a gente está trazendo a tridimensionalidade para ela, certo? Eu trouxe aqui um exemplo de uma letra tridimensional. Essa daqui é uma letra H, tá? De um joguinho do meu filho. E a gente pode ver, então, se a gente posicionar ela dessa forma, a gente pode ver que ela tem espessura, tá? Então, à medida que a gente vai colocar a fonte de iluminação incidindo sobre a letra, vai começar a ser projetada uma sombra, tá? Porque a letra, ela é tridimensional, certo? Se a gente voltar nos conceitos básicos das três formas básicas de construção das letras, que são triângulo, quadrado e círculo, a gente relembra o que a gente fazia muito na escola para criar uma estrutura tridimensional, ou seja, a gente tinha então aquela estrutura chapada no papel, que seria um quadrado. Para transformar ele em cubo, a gente deslocava ele para cima e para direita, para cima e para esquerda, para baixo e para direita, para baixo e para esquerda. Sempre para dessas direções, tá? Então, por exemplo, a gente vai deslocar ele para cima e para direita. E depois a gente fazia a ligação dos vértices para formar o cubo, tá? A gente transformava uma estrutura 2D numa estrutura 3D, fazendo então o desenho dela novamente com um deslocamento e ligando os vértices. Assim a gente criava o volume, tá? Uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção é que os fundamentos de construção do volume da sombra são muito, muito parecidos, se não dizermos os mesmos, tá? Se a gente pegar essa letra aqui, ó, e fazer ela aqui, ela vai ficar uma letra 2D, certo? Que é o normal quando a gente desenha a letra, tá? Ela é uma letra chapadona no papel. Se a gente colocar uma fonte de iluminação aqui, a gente vai incidir essa fonte de iluminação de maneira perpendicular, né, de maneira inclinada. Então, sempre que ela tiver posicionada acima, a sombra sempre vai estar abaixo. E sempre que a gente posicionar ela à esquerda, a sombra sempre vai estar à direita. E sempre que a gente posicionar o contrário, vai ser o contrário, né? Abaixo a sombra vai estar em cima e à direita a sombra vai estar na esquerda. Não vai existir a construção de uma sombra, por exemplo, direita e esquerda de uma letra, de um pedaço de letra, tá? Isso não existe na natureza, nos corpos e nos elementos que a gente vê na natureza, na árvore, no ser humano, nos animais, não vai existir na letra também, tá? O que acontece é sempre a gente vai fazer a sombra no lado oposto da iluminação. E o volume, vocês vão ver no final, quando eu terminar, vai ser construído baseado nesses princípios, porque não existe também uma letra com volume para os dois lados. A gente sempre vai inclinar para ver o volume e a gente vai enxergar em cima, mas embaixo a gente não vai enxergar.
a gente vai enxergar na direita, mas na esquerda não. Então, é o mesmo princípio de construção. Então, quando a gente vai fazer a construção da sombra, a gente vai individualizar as hastes da letra. Aqui são 3 hastes, né? Duas verticais e uma na horizontal. E a gente vai avaliar a incidência da luz em cima dela. Então, a gente vai sempre saber que vai ser uma luz na esquerda acima, vai sempre iluminar abaixo e a direita. Aqui, agora, essa daqui, a direita e abaixo. E agora, essa do meio. Em cima, não, vai ser abaixo, né? Quando a haste está assim na horizontal, geralmente ela só tem em cima e embaixo. Quando a gente criou, então, essa sombra aqui, essa sombra mais em linha, né? A gente já começou a trazer uma tridimensionalidade para a letra. Vocês podem ver que ela já tá um pouquinho diferente dessa daqui, que tá chapadona, tá? Então, quando a gente começar, então, a visualizar que ela tá começando a ficar mais tridimensional, a gente pode melhorar isso até a gente chegar no volume, tá? E como a gente faz isso? A gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai desenhar a letra. E aí, a gente vai poder fazer de 2 formas, tá? Uma forma é essa daqui, através dos conceitos de sombra, e a outra é através daquele conceito, então, que a gente traz lá da escola, de transformar, então, um quadrado em um cubo, tá? Eu vou fazer os dois aqui. Se a gente seguir esse modelo aqui de construção da sombra, a gente vai desenhar a sombra. E agora, pela incidência da luz vir de cima e vir inclinado assim, ela vai passar pelos vértices de maneira inclinada, tá? Ela vai passar pelos vértices da letra de maneira inclinada. Então, todas as partes que a letra finaliza a sombra é inclinado. Então, a gente vai juntar de forma inclinada o vértice da letra com a sombra. Por quê? Porque o volume, ele é conectado no elemento, né? Na letra, naquilo que a gente tá fazendo o volume, né? Que seja uma letra, seja um outro elemento, seja uma ilustração, o volume, ele é conectado ao original. Ele não é deslocado, ele não é projetado. Então, por isso que a gente faz essa ligação do volume, né? Da sombra, né? Que a gente fez aqui, com a letra através de uma linha na diagonal em relação à fonte de iluminação que tá aqui, certo? Então, a gente pode ver que a letra já fica tridimensional só da gente fazer esse volume dessa forma. Ó. Além disso, a gente vai fazer o volume da letra e a gente ainda pode acrescentar sombra nela. Por quê? Porque uma letra 3D, ela faz sombra, né? Como eu falei antes, uma letra 2D, ela não vai projetar sombra, mas uma letra 3D projeta sombra. E aonde vai a sombra, então, nesse caso, né? Que a gente tem um volume. Ela vai no mesmo lugar que essa daqui, tá? Ela não vai ir nas projeções de ligação, tá? Porque essas projeções de ligação são projeções do corpo do volume. Mas ela vai ir exatamente aonde a gente traçou a sombra anteriormente. Vai ser aqui embaixo, do lado, aqui embaixo, aqui do lado. Dá uma engrossadinha para vocês verem bem. Aqui desse lado, ó, vocês podem ver que eu não faço nessa parte, tá? Ela só vai... A sombra que é projetada vai ser só aonde originalmente ela vai ser projetada, não aonde está a construção do volume, que é essa parte de cima que eu fiz a ligação antes, tá?
Então, essa é uma forma. A outra forma de fazer o volume seria exatamente como a gente construiu esse cubo aqui. A gente faz a letra uma vez, que é a letra, então, que vai ser transformada em letra tridimensional. Como? Depois a gente vai desenhar ela deslocada conforme eu fiz com o cubo. Daí a gente escolhe qual é o lado que vai fazer. Eu vou fazer para baixo para não pegar aqui em cima, ó. A gente vai fazer o quê? Deslocar para o lado, deslocar para baixo, tá? E vai desenhar ela novamente. Claro que eu tô desenhando com uma forma já feita, tá? É mais fácil. Mas eu usei ela para vocês entenderem o princípio de construção, que eu acho que é mais fácil, tá? E agora, a gente vai fazer as ligações, ó. Que nem a gente fez no cubo, tá? Todas as ligações. Como a gente sabe que a segunda que tá deslocada é a de baixo, a gente vai apagar a parte de construção do lado de dentro da letra original e vai sumir algumas ligações que a gente fez. Por quê? Porque a letra que é a letra original que a gente está transformando em tridimensional é uma letra com preenchimento, né? Ela é preenchida, então ela não vai ser oca, né? Vamos dizer assim. Pronto, ó. A gente fez da mesma forma que essa daqui, só que de uma outra maneira, né? Com uma outra técnica de construção. Tá? Então, aí a partir disso que a gente já sabe todos os conceitos super sedimentados, aí o céu é o limite, né? Ou não, a gente pode até ultrapassar e chegar no universo e criar até detalhamentos nesse volume, né? Fazer volume enterrado, fazer volume em perspectiva. Então, existe muita coisa depois que a gente entende esse tipo de construção, certo?